Olá pessoal, Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um gênero, assim, sobre um autor que, se você falasse para mim, olha, 10 anos atrás que eu ia estar conversando, resenhando, né? Esse autor ia falar respeitosamente, eu vou dizer que você está mentindo, porque eu nunca me imaginei estar aqui falando sobre nada mais, nada menos do que Stephen King. A gente vai conversar hoje sobre um livro de contos dele chamado Tudo é Eventual. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês não esquecer de dar o seu curtir. Já deixa seu curtir aí agora para ajudar a disseminar o canal, para ele ser mais visto, né? E os links dos livros que eu mostro para vocês, os links da Amazon sempre ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você for adquirir algum dos livros, pedir gentilmente que vocês usem o link do canal, porque ajuda bastante. E se você não é inscrito, gostar do nosso bate-papo, se inscreva, seja muito bem-vindo, participe conosco aqui das resenhas, das nossas leituras conjuntas, das leituras compartilhadas. Espero que você goste de estar aqui conosco. Então, pessoal, Stephen King, pois é. Quem está aqui no canal me acompanhando já há algum tempo sabe que não é um gênero que eu costumo ler, né? Não é que eu não me sinto confortável, mas é um gênero que eu não tenho muito apelo para mim, né? Esse gênero de horror, terror. Não sou uma pessoa que costuma ver filme de terror, horror. Mas, conforme a gente lê, a gente vira um bichinho papão da leitura, né? E quanto mais a gente lê, a gente começa a querer inovar, conhecer coisas diferentes, conhecer coisas novas. E aí, uns 3 anos atrás, foi até a história do começo da nossa leitura conjunta, né? Tava chegando outubro, mês que normalmente muita gente separa para ler, né, obras nesse gênero de terror, horror, né, por causa do Halloween. E eu tava começando aquela fase de ler clássicos, né? Eu falei, pô, eu tenho pelo menos que passar pelos clássicos, né, de terror, horror. E aí resolvi ler Frankenstein, da Mary Shelley, que foi uma excelente leitura, por sinal. E aí foi assim, eu ia ler o Frankenstein e postei lá no nosso grupo do Facebook, se eu não me engano, que eu tava com a intenção de ler o Frankenstein. E aí uma porção de gente comentou, não, mas eu também quero ler. E foi aí que foi criada a leitura conjunta do Because I Read, né? Desde então a gente não parou de estar lendo juntos, né? Inclusive o link para o grupo de discussão da nossa leitura conjunta fica sempre aqui na descrição do vídeo, assim como o link do nosso perfil no Instagram e do nosso grupo no Facebook. E aí eu fui lá no grupo do Facebook, pessoal, quero ler, e foi assim que a gente começou a fazer as leituras conjuntas aqui do Because I Read. Mas aí é isso, eu não costumo ler terror, horror normalmente, mas sempre no mês de outubro a gente faz o que a gente chama de leitura macabra. E a gente está sempre lendo alguma coisa dentro desse gênero assim. Então a gente já leu Frankenstein, a gente já leu Edgar Allan Poe, um livro de contos dele também. Acho que foi história extraordinária, se eu não me engano. E esse ano, mês passado, né, de outubro, nós lemos o Drácula, né? Então tem sido uma experiência bem bacana. E além do Drácula, mês passado, eu resolvi colocar o Stephen King, porque, nossa, como a gente ouve falar do Stephen King, né? E muita gente fala muito bem, inclusive vocês mesmos aqui, os seguidores, vocês aqui nos comentários, vocês falam que eu deveria dar uma chance. E quando eu comentei com vocês que eu estava com a intenção de ler esse livro, todo mundo comentou, ai, que bacana, lê sim, é muito bom. E aí eu fiquei animada para ler e a gente fez essa leitura aqui. Bom, como a gente nunca leu o Stephen King aqui, eu vou falar um pouquinho, né, que eu andei dando pesquisada aí, quem é Stephen King, né? Então, ele é americano, nasceu em 1947, é casado, tem 3 filhos, alguns deles também hoje em dia escrevem, né, são escritores também, são autores. Desde pequenininho, ele já gostava de escrever, ele pegava, pelo que eu entendi, histórias em quadrinhos, tirava uma determinada cena e desenvolvia outra história em cima disso, tipo assim, desde que ele aprendeu a escrever praticamente. Ele tem esse hábito de criar história. Veio de uma família simples, então ele entrou na faculdade, ele é do Maine, né, de Portland, no Maine. Entrou na Universidade do Maine com a bolsa escolar, cursou arte e inglês, se eu não me engano. E
Já na faculdade, com 21 anos, se eu não me engano, pela primeira vez, ele já começou a vender contos, né, para revistas, periódicos. E a carreira dele de escritor já começou aí, trabalhou no jornal da universidade, tudo. E o que mais que a gente tem para falar sobre ele? O primeiro grande sucesso dele foi Carrie, né? Em 1974, foi publicado pela primeira vez, assim, uma obra dele mesmo. E desde então ele já escreveu mais de 200 histórias, e aí todo mundo já sabe, né, que é um grande famoso, considerado o rei, né, do terror, do horror. Muitas das obras dele já foram adaptadas para as telas, né, e continua aí, hoje ele está com 77 anos, continua escrevendo aí firme e forte. E aí a gente foi ler Tudo Eventual. Essa historinha aqui, gente, ela conta com 14 contos, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, ele foi professor de inglês. Antes dele começar, assim, as obras dele, né, os contos dele, as histórias, começarem a render dinheiro suficiente para ele né, viver disso, ele deu aulas em escolas, né, aulas de inglês. E aí a gente vai aqui conversar um pouco sobre Tudo Eventual, né? O que tem esse livro? Esse livro tem 14 contos, alguns eu diria até que são 14 histórias, na verdade, né? Porque alguns são novelas, alguns têm mais de 50 páginas, né? Então alguns são as novelinhas aqui, 3 são inéditas, pelo que eu pesquisei, assim, em forma escrita, né? Tem 3 histórias inéditas. A gente tem aqui uma introdução bem bacana, feita pelo próprio Stephen King. Duas coisas eu achei interessante aqui, né? Que ele comenta que ele tem medo do conto acabar, né? Que ele acha que cada dia menos, né, se escreve contos, se publica contos. E não só porque antigamente se publicavam muito contos em revistas, em periódicos, em jornais, hoje as pessoas não leem, né? Ou então selecionam o que vão ler dentro desse tipo de publicação e os contos acabam ficando para trás. Né? E não só por esse fato, mas também pela qualidade dos contos, né? Porque ele comenta aqui na introdução que conto é uma coisa que você precisa estar sempre inovando, né? Trazendo alguma coisa de novo, porque senão acaba ficando muito repetitivo, né? Eu achei interessante essa preocupação dele, e ele falou que ele gosta muito de escrever contos. E, bom, o que mais que a gente tem para falar aqui? Deixa eu olhar aqui dessa primeira parte. Então, aqui a gente vai ter, ele sempre coloca aqui, além dessa introdução dele, né, sobre o livro, ele sempre vai colocar aqui, ou no início, ou no final de cada história, ele coloca, aqui você vê que muda o tipo de letra, né, a fonte, ele vai colocar no início e no final de cada história a inspiração dele, né, o que levou ele a escrever esse conto, por que ele escreveu, né? Então, sempre no início e no final vai ter esse tipo de comentário. Eu achei isso muito, muito legal da parte dele, né? Que mais? Bom, uma coisa que eu percebi aqui, assim, na maioria dos contos, né? Duas curiosidades, né? Que eu percebi conforme eu fui lendo, né? A primeira é que muitos dos contos, a maioria deles se passa no Maine, né, no estado dele, Natal, né, e em várias cidades diferentes, mas tem sempre a ver com o Maine. E uma coisa que eu achei muito curiosa, muitas das histórias aqui vão abordar o tema do divórcio, né, de separação, de final de relacionamento. Eu achei isso uma coisa interessante, né, apesar dele ser casado já há muitos anos, tá indo com a esposa, mas muitos dos contos dele vão trazer essa temática, vai ter essa temática, pelo menos de fundo, da história, né? Então é isso, gente. Vou conversar com vocês o seguinte, agora eu vou falar aqui com vocês sobre as minhas impressões aqui sobre esse livro, mas, gente, por favor, antes de vocês me ameaçarem de morte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembrem que eu não sou uma pessoa que é fã do gênero de terror ou horror. Eu vou falar mal? Não vou falar mal do livro de vocês, do autor favorito de vocês, por favor. Mas, assim, é como se alguém estivesse lendo, eu lendo isso aqui, é como alguém que lê alta fantasia, por exemplo,
pegar um romance de época para ler. Né? Não é o mesmo envolvimento de quem gosta desse gênero, né? Desse tipo de história. É quase como se fosse uma leitura analítica, né? Assim. Então, assim, porque quando você gosta de um gênero, teu engajamento já está assim, 50% garantido, né? Mesmo que a história não seja maravilhosa, mas você já está meio que engajado. Agora, quando não é normalmente tua praia, né? A gente fica assim a gente entra de uma forma mais crítica. Crítica no sentido assim, mas assim, vamos ver o que nós vamos encontrar, né? Sem criar expectativas, sem né, esperar grandes coisas. Então eu entrei nas histórias assim, vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada conto aqui, não se preocupe que eu não vou dar spoiler de final e tudo, só vou falar do tema de cada conto e o que eu achei de cada um, né? O primeiro se chama A Sala de Autópsia, que fala sobre o desespero de um cara que de repente acorda, percebe que está no necrotério, que ele é um corpo, que está ali em forma de corpo, né, pelado, sem roupa, e que só que ele não consegue se mexer, ele não consegue falar e ele vai sofrer uma autópsia, né? Então a história é basicamente em torno do terror desse homem que está nessa situação, sabe que vão abrir ele todo e ele não consegue se mexer, não consegue falar. E a história se passa assim, em relação a isso. Foi o primeiro conto, né? Então foi assim, tem um cabelo aqui. Eu ainda estava esquentando assim dentro da leitura. Eu achei interessante. Não me falou muito, nem me falou pouco. Eu achei interessante. Uma coisa, gente, que assim, não dá para negar. O Stephen King, ele traz o leitor assim, ele coloca o leitor muito à vontade. É como se ele tivesse, em cada conto aqui, independente do tema, né, da situação que ele vai trazer. Os contos aqui são bastante diversificados, vão trabalhar temas bastante diferentes. Mas ele coloca o leitor, né, a narrativa dele, ele coloca o leitor muito à vontade com as histórias, né? É como se, tipo assim, oi, fulano, tudo bem? Vem cá, vamos conversar. Olha só, vem ver essa história aqui. É como se ele levasse o leitor para dentro daquela cena ali, né? Isso aí eu tiro o meu chapéu, ele é bom em fazer isto, né? Então, assim, li a história, ok. Esse primeiro conto foi ok, não achei assim nada espetacular. O segundo se chama O Homem do Terno de Preto, que fala sobre o encontro do menino com o diabo, né? Ele tem um encontro pessoal assim, físico, né, com o diabo, e o medo de perder alguém muito querido a ele, né? O diabo lança aquela ameaça ali, fala que ele vai perder ou já perdeu alguém, e o menino fica muito apavorado, e esse medo, né? Normalmente esse tipo de leitura, né, ela vai trabalhar toda em cima do medo, né? Então vai diversificando só do que a pessoa vai ter medo, né? E aqui vai trabalhar esse medo de perder alguém muito querido. O terceiro é o Tudo que Você Ama Lhe Será Arrebatado. E aí vai falar sobre um homem de meia idade, um vendedor que vai assim, que fica viajando para vender o produto da empresa dele, e ele tá meio que pensando em se suicidar, né? E uma coisa engraçada é que ele tem um hábito, tem um caderninho em que ele anota essas frases que o pessoal coloca em banheiro, né? E como ele tá sempre viajando, indo em banheiro de estrada e de hotel, de tudo, ele tem um caderninho que ele anota, e isso é como meio que a filosofia de vida dele, as mensagens desse caderninho, né? O que eu achei legal aqui também, tipo assim, tem um lado cômico, né? As histórias são de terror, mas muitas delas têm um lado cômico. É bem descontraída a forma que o Stephen King narra, né? Os personagens dele se comportam. Sempre tem algo assim bem, né? Que deixa o leitor bem, gente como a gente, né? Deixa o leitor bem à vontade, né? O próximo é A Morte de Jack Hamilton. Gente, esse foi o que eu gostei menos. Eu achei muito grotesco, sabe? Não foi a minha praia. Porque parece que ele acontece nos anos 30, né, pós-depressão, e fala sobre uma gangue que assalta bancos, né, mas essa gangue formada por homens que se conhecem desde pequeno,
que estiveram, né, que viveram juntos em instituições, né, sociais, e passaram bastante dificuldade na vida, né? E a história começa durante um assalto a banco, eles fogem, um deles leva um tiro e esse que levou o tiro praticamente vai passar a história toda, meio que, né, porque aquele tiro, que eles estão em fuga, né, eles conseguem chegar a um refúgio lá de umas pessoas que eles conhecem, mas essa situação, né, essa condição, né, do tiro, né, não é tratado, né, e vai gangrenar, né, e o cara praticamente vai apodrecendo vivo. A história gira em torno disso. A história tem uma crítica social interessante, ela traz o tema de solidariedade também, né, de amizade, de solidariedade, mas eu achei muito grotesco, sabe? Eu achei muito descritivo, muito grotesco essa história do cara, da história toda o cara tá apodrecendo vivo. Não gostei, isso não me caiu bem, entendeu? Então essa aqui eu diria que foi a história que eu menos gostei. A próxima é Na Câmara da Morte, né? Aí a gente entende que é um agente do governo que é pego pelos inimigos e ele tá indo para uma sala de interrogação para ser torturado, né? Torturado até a morte. Ele sabe que ali o final dele é a morte, né? Então a gente vai, né, trabalhar junto com ele esse medo, né? Do que vai... Ele não tem nem medo do que vai acontecer ali, porque ele sabe que ele vai ser torturado, né? Quer dizer, isso não é o principal. A questão é que ele sabe que no final daquilo ali ele vai morrer, né? O próximo, As Irmãzinhas de Elúria. Esse aqui é meio que uma, sei lá, ficção científica, né? Porque o protagonista, ele tá num universo que tem um governo diferente, né? Que não é o governo aqui da Terra, e trabalha com seres extraterrestres, e tem uns insetos, né, que são colocados em cima do corpo para curar o corpo, e tem uns vampiros. É uma história meio assim, meio surreal. Esse aí eu não gostei, apesar que esse é um que tem, eu acho que é o único que tem um romance, né, acontecendo assim de pano de fundo, mas não foi uma história que me cativou muito, não. Inclusive esse das Irmãs de Elúria, pelo que ele fala aqui nos comentários, né, como eu falei, ele sempre comenta alguma coisa no início e no final, ele o protagonista faz parte de uma série de livros do Stephen King, eu acho que é A Torre, se eu não me engano. Vocês que conhecem, vocês devem saber, né? Mas é nesse universo aí, dessa série que ele tem, que esse conto é narrado, tá bom? O próximo é Tudo Eventual, que é o que dá título ao livro, né? E foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais gostei, por quê? Porque aqui não tem nada assim muito de descritivo, na verdade, não tem nem nada muito de terror, horror. Ele trabalha a história de um jovem ainda, né, de família pobre e tudo. E é um cara assim que ele não tem amizade com muita gente, que ele não, né? Ele só tem, na verdade, um amigo. Só que ele tem um poder psíquico, vamos dizer assim, né? Ele tem uma determinada coisa que ele faz, né? Que se ele quiser, ele pode provocar a morte de outras pessoas, né? E ele é achado aí por uma instituição, um cara vai se apresentar a ele como se fosse um cara do governo, né? Por uma instituição secreta, e vai contratar ele. E a partir daí ele vai ter uma vida bem tranquila, não vai mais passar necessidade, vai ter tudo que ele precisa. E o trabalho dele ele não suja as mãos, né? Ele não tem que sujar as mãos para fazer esse trabalho dele. É mais um trabalho que ele tem que fazer, uma coisa que ele tem que fazer, que elimina, segundo essa pessoa que contratou ele vai eliminar inimigos do governo, inimigos da sociedade, gente ruim. Mas, conforme o conto vai andando, a história vai andando, ele vai descobrir que não é bem assim. Essa foi a história que eu achei, assim, pra mim, mais, assim, inteligente, que usou mais, assim, de sutileza, mas que, né, os efeitos também são, né, vamos dizer assim, são efeitos importantes, né, que provocam a morte de pessoas, mas foi a história que eu achei mais bem boladinha, assim, no sentido de, né, leva as pessoas a refletirem,
sabe? Eu gostei muito desse tudo é eventual. E essa história do porquê tudo é eventual, que tá no título, né? O porquê disso eu achei bem bacana. Gostei bastante dessa história. E aí a gente tem o próximo, é a teoria de LT sobre os animais de estimação. Essa é uma que fala, que aborda o tema do divórcio, né? Obviamente pelo título vai abordar animal, cachorro, gato. E também vai ter um psicopata aqui no meio da história. Essa não foi muito a minha praia, não. O vírus na estrada para o norte, é a próxima. Essa eu achei, assim, interessante. Essa me envolveu, eu interagi mais com no sentido assim, apesar de ser uma história mais né, de terror, ela fala sobre um escritor que compra um quadro na feira de garagem, ele descobre que esse quadro é amaldiçoado, né? Que ele está trazendo essa maldição para ele quando ele compra esse quadro. Da forma que ele conta a história, eu me senti assim, eu fui imaginando, sabe? Como se fosse um filme aquilo ali. E não vai dizer que eu fiquei com medo, mas assim, cria aquela tensão, criou aquela tensão, né? Dentro da história. O próximo é Almoço no Café Gotham. Esse depois daquele lá do Jack Hamilton, que eu não gostei, esse foi o segundo que eu menos gostei. Né? Também envolve o tema de divórcio, né? De separação. E um psicopata que sai matando gente no meio do restaurante, muito sangue, e tripa pra fora. Aí eu não sou, gente, eu não sou essa pessoa. Eu não sou aquela pessoa que quando acontece, que sabe que é um acidente na rua, que para ver. Essa não sou eu. Eu sei que eu estou indo na mão contrária da população, da maioria da população, mas essa pessoa não sou eu, né? Então, pra mim, essas cenas descritivas gráficas, né, de sangue, de tripa, de cérebro, não, isso aí não, sabe, não me compra, sabe? O próximo, só você pode dizer o nome em francês. Peraí, não, deixa eu botar o óculos aqui. Próxima história é só você pode dizer o nome daquela sensação em francês. Essa aqui eu achei meio triste, sabe? Fala um pouquinho sobre... Fala sobre uma pessoa uma mulher, né? De meia idade que parece, né? Que adquiriu, né? Desenvolveu uma situação psicológica, uma doença mental. E ela, além de imaginar coisas, né? A situação dela vai sempre se repetindo, né? Ela acha que já passou por aquilo, mas na verdade aquilo ainda não aconteceu, ainda não passou. Ela esquece, né, do momento que ela está vivendo. E essa agonia dela, né, ele passa de uma forma bem interessante, bem, né, convincente, essa agonia dela de estar nessa situação, de estar imaginando coisas e das coisas estarem se repetindo para ela. Esse ia ser bacana, né, bem contado, mas triste. E o número 12, 1408, que é o número de um quarto de hotel. Esse aqui é bem malignozinho, viu? É sobre um autor que escreve sobre, né, situações de terror, horror, que vai se hospedar num quarto que dizem que é amaldiçoado, né? Eu achei assim, a história, né, é bem clássica, assim, eu acho que de terror, horror, mas eu achei um pouco entediante, porque passa o início do conto todo o gerente do hotel tentando convencer ele a não entrar no quarto. E eu achei meio cansativo. O próximo é Andando na Bala. Ele fala bastante desse conto aqui na introdução, que é sobre um jovem que está indo visitar a mãe dele, que sofreu um derrame. Ele está preocupado que a mãe dele... Ele estava na faculdade, avisam ele que a mãe dele sofreu um derrame. Ele volta, o carro dele está quebrado, ele tem que voltar da faculdade para a cidade natal dele de carona. E, é claro, ele vai pegar carona com um fantasma, né? E aí toda a situação dele ali dentro do carro, quando ele descobre que ele tá de carona com um fantasma. E o fantasma faz uma proposta para ele. Faz uma proposta não. Fala que ele tem que escolher entre duas coisas muito importantes, né? E ele se vê muito... primeiro, é o momento dessa decisão. E segundo, ele viver com ele mesmo pela decisão que ele tomou. Né? Interessante esse. Não tive medo nem um minuto, mas achei a situação, achei um conto interessante.
E o último, que é A Moeda da Sorte. Esse eu achei muito fofo. Ele terminou assim, de uma forma muito fofa, esses contos. Eu gostei bastante desse. Esse não põe medo em momento nenhum. É sobre uma arrumadeira de hotel, mãe solteira, que está precisando de dinheiro para fazer algumas coisas, botar um aparelho no dente de um filho, comprar não sei o que para o outro. E aí, né, fica contando com as gorjetas do hóspede. E aí um hóspede deixa só uma moedinha pequenininha para ela, mas escreve num bilhete dizendo que aquela ali é uma moeda da sorte, né? E a história se desenvolve em cima disso. É aquele negócio, né, da pessoa vai acreditar, uma pessoa que tem uma lida do dia a dia, né, que é uma mãe solteira, que vive na realidade, como é que ela vai acreditar que aquilo ali é uma moeda da sorte, né? Achei o tema muito interessante. E é isso, pessoal. Essas são as histórias que a gente vai encontrar aqui. Assim, foi uma leitura interessante, foi uma leitura válida para mim, né? Conhecer Stephen King. Mas assim, eu não achei esse espetáculo tudo que as pessoas falam, sabe? Eu não achei a narrativa dele assim nada de especial, nem a linguagem, nem assim. Como eu falei, ele traz, né, o leitor para dentro da história. Mas ele traz o leitor para dentro da história, mas mais aquele leitor que já gosta do gênero. Eu que não gosto do gênero, eu não me senti envolvida com essas histórias. Né? Tirando a história do Tudo Eventual, que eu achei bastante inteligente, e essa última que eu achei bastante fofinha, as outras assim, eu li, tá, entendi o teu ponto de vista, mas assim, não me disse nada. Né? Então assim, mas eu sei, gente, que isso é uma coisa minha, porque eu não sou, né, fã do gênero. Eu acho que quem gosta de terror, de horror, vai se envolver bastante com essas histórias, né? Então assim, entendi porque que as pessoas gostam, mas definitivamente contos de terror, horror do Stephen King não é pra mim. Não é uma coisa assim que eu tenho intenção de ler de novo. Mas não se afobem, não se entristeçam, porque vocês que são fãs do Stephen King, porque eu não desisti dele. Eu tenho dois outros livros dele, tenho outros livros até, na verdade, porque minha filha gosta desse gênero. Mas tem 2 outros livros dele que eu comprei, um é dela, né, e outro eu comprei pra mim, que eu ainda tenho a intenção de ler dele, que eu vou mostrar pra vocês. Um deles que se eu conseguir, eu quero ler ano que vem, é esse aqui, porque muita gente que gosta de Stephen King tem esse livro aqui como favorito, nem It, nem, né? Esse aqui é Novembro de 63, que é sobre a morte do JF Kennedy, né? Sobre o assassinato dele, sobre o assassino. Esse aqui eu quero ler porque eu acho que não vai envolver muita coisa nessa área assim, exatamente de terror, horror. E como eu falei pra vocês, né, o Stephen King é considerado o rei do terror, do horror, mas ele escreve fantasia, ele escreve suspense, ele escreve crime, ficção científica. Então eu quero dar uma chance para esse livro aqui. E um outro que eu não sei porquê, a sinopse me interessa, principalmente durante a pandemia, que foi quando eu comprei ele, mas eu não li ainda, é A Dança da Morte, que eu sei que é sobre um vírus que está matando todo mundo também. As pessoas falam que é bastante legal esse livro. Então eu tenho muita vontade de ler esse aqui. Esse aqui, como é um calhamação, eu não sei ainda quando eu vou ler. Mas o Novembro de 63, eu queria muito ver se eu lia ano que vem. Esses são os Stephen Kings que eu ainda tenho vontade de ler. Se eu gostar, pode ser que eu escolha outros. Mas nos contos eu não acredito que eu vá me aventurar de novo, não. Acho que foi interessante conhecer, entendi porque as pessoas que gostam do gênero gostam, mas não é pra mim. Tá bom? Combinado? Só queria lembrar para vocês, antes de terminar, que nós estamos fazendo a nossa última leitura conjunta do ano. Nós estamos lendo um classicão aí, classicão não, mas um clássico, né, do Victor Hugo, que é Os Trabalhadores do Mar. Tem essa edição antiguinha aqui que é de sebo, em francês, que é de sebo, mas tem várias outras edições aí no mercado. Nós estamos na segunda semana, a leitura vai até meio de novembro. Eu fiz uma meta bem estendida assim, que é para chegar até até meio de dezembro, né? Pra gente ficar com
a última quinzena de dezembro livre para comprar os presentes, para não se preocupar, né, com essas coisas de leitura conjunta. Então a nossa leitura vai até meio de dezembro. Quem quiser participar ainda dá tempo. O cronograma está na pasta LC dos Stories do nosso perfil no Instagram. O link para o grupo de discussão no WhatsApp está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vem ler com a gente, vem terminar o ano aí em alto astral, em alto estilo, lendo Vitor Hugo. Vamos lá participar, tá bom? Gente, não esqueça de deixar o seu curtir. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Deixe nos comentários aí o que vocês acham desses contos. Me perdoem se vocês não concordam comigo, mas me contem aí o que vocês acham, o que vocês gostam, o que vocês leram do Stephen King que vocês gostam muito, tá bom? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.